Olha só, o presidente Michel Temer sancionou a lei do frete mínimo, para o transporte rodoviário de cargas, mas, por outro lado, aí vetou uma importante reivindicação dos caminhoneiros. Acompanhe comigo. Uma parte do acordo entre governo e caminhoneiros foi cumprida. A política do frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas foi sancionada no último dia 9. Porém, ainda há divergências sobre os valores que compõem a tabela. Ela trouxe um valor para a carga geral, que é a carga mais fácil de ser transportada, muito acima da carga de produtos perigosos e de carga frigorificada. E agora estamos no aguardo da terceira tabela com os ajustes que nós entendemos serem muito necessários. A medida provisória também incluía o perdão das multas aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte que não retiraram seus veículos das estradas. Mas este parágrafo foi vetado por Temer. O montante chega a 863 milhões de reais. Santa Catarina responde por 7,85% do total das multas aplicadas em todo o país. Por aqui, 11 empresas foram autuadas durante o movimento e o valor ultrapassa 67 milhões de reais. Este empresário, proprietário de uma frota de 14 caminhões, mal consegue colocar a cabeça no travesseiro. Sua dívida com as multas chega a 1.700.000 reais. Representa uma grande parcela dentro do contexto do capital que a gente aplica, e eu diria a você que o volume que me foi aplicado hoje é praticamente impagável. Na razão do veto, o governo justifica inconstitucionalidade. A categoria se diz injustiçada. São empresas que estavam impedidas de se locomover, são multas que não tiveram abordagem dos veículos, e sem contar que tem desde veículos automotores, tem ambulâncias, tem caminhões, e sem contar que todos foram coagidos a parar. A situação ainda é bastante delicada. Estou recebendo aqui nos estúdios a Janine Alves, que é comentarista de economia. Bom dia, Janine. Bom dia. Como a gente acompanhou aí, Janine, apesar de alguns avanços aí nessas medidas, essas medidas, na verdade, elas não são sentidas de forma tão favoráveis aos setores. Como é que você analisa esse ponto de vista? E será que essas multas elas podem parar ainda nos tribunais? Tem que parar nos tribunais, até porque muitas empresas podem quebrar em função dessas multas. O que a gente viu, esse empresário é um exemplo. Possivelmente a multa dele é superior ao próprio patrimônio da empresa. E pensando bem, quando o governo diz que é inconstitucional, é baseado numa lei específica que diz que é inconstitucional o governo renunciar a receitas. A partir desse argumento, eu acho que todo o processo de incentivo fiscal cairia no mesmo processo, porque quando o governo incentiva alguma coisa e baixa os impostos para esse incentivo, ele está renunciando sim à questão fiscal. Então, portanto, pensar no segmento e ver que foi uma questão pontual, um período específico de tempo e uma reivindicação dos caminhoneiros, até porque o setor passava por um aumento significativo do combustível, que foi sentido no bolso de todo mundo, porque a gasolina subiu também, o diesel subiu, os produtos estavam subindo em contrapartida a esses aumentos, né? O que tem que ver é o seguinte: bom senso, eu acredito que é o melhor caminho nesse momento, e a justiça vai ser o indicador e o balizador desse bom senso, né? Que os juízes possam ter uma boa argumentação para defender até essas empresas, porque não é interessante que elas venham a quebrar, né? Até porque elas geram muito emprego e carregam as cargas pelo país afora. Por outro lado, o que se tem que questionar é a funcionalidade mesmo da tabela de preço. Por quê? Porque o mercado é livre. A partir do momento que se tem um tabelamento mínimo de preços, até a ida do caminhão para determinadas regiões, ele vai conseguir, mas na volta, se ele não conseguir esse preço mínimo, ele vai voltar vazio, né? O prejuízo vai ser ainda maior. Então, o mercado vai acabar ajustando as arestas dessa tabela, até porque... Outros setores podem ser prejudicados, inclusive, né? Sim, claro, com sobretaxas. A tabela é nacional, né? Tem uma série de fatores a serem ponderados, que os próprios técnicos hoje têm uma dificuldade enorme, porque os custos são diferenciados nas regiões, mas a tabela vai ser única. Existem alguns impedimentos que quem contratar o transporte abaixo do valor mínimo vai ter que pagar o dobro para o transportador.
mas eu pergunto, a questão do retorno, será que esse transportador não vai preferir um preço que, no mínimo, pague os custos básicos, né? Até porque existe o dono do caminhão individual, mas existem as grandes empresas, as grandes transportadoras e o próprio transporte de empresas particulares. A gente só espera que essa situação seja resolvida o quanto antes para que não se chegue a essa medida drástica e dura que os caminhoneiros tiveram que tomar para exigir alguns direitos deles, né? Exatamente. Que paralisou o país, né? Essa reivindicação, ela tem um sentido para a categoria, teve um sentido para o país e agora acho que precisa de um bom senso do governo e um bom senso da justiça, porque realmente o caminho para quem foi multado é via justiça. Bem, Janine, a gente vai voltar a conversar agora daqui a pouco sobre um outro assunto também, sobre a questão do aumento da energia, os reflexos que ela vai ter aqui para os nossos setores. Eu volto a chamar você daqui a pouquinho, então, tá bom?